I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Now, the reason this first age was a white age was that, as I've always heard people say, that first rider, the white, was the power of the church, went forth to conquer, and we found out he was given a crown. If that was it, it was the church. It was the church. But where did he go to? Went to Rome. That's where he did. He received his crown. Agora, a razão por que esta primeira era foi uma era branca foi que, como sempre ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro, o branco, foi o poder da igreja que saiu para conquistar. E verificamos que foi dada uma coroa. Que foi isso? Foi a igreja. Foi a igreja, mas para onde ele foi? Foi para Roma. Foi para lá que ele foi. Recebeu sua coroa. Now, the second age was a red horse rider, which was a dark age. And now the next age was the man of the age, which was the black horse rider, and he was the age of the reformers. See? When the voices spoke. Agora, a segunda era foi um cavaleiro de cavalo vermelho, o qual foi a era das trevas. E agora a era seguinte foi o homem da era que foi o cavaleiro do cavalo preto. E ele foi a era dos reformadores. Veja, quando a voz que falou. Now the black horse rider, that was Antichrist. But the one that was speaking in that age was represented as man. And that's the wisdom, smart, shrewd. See? And they didn't get it. See? They didn't call it, they didn't name him. See? They just said it went forth. Agora, o cavaleiro do cavalo preto, esse foi o anticristo. Mas aquele que estava falando naquela era foi representado como homem. E isso é sabedoria. Inteligente, astuto. Está vendo? E eles não entenderam. Veja, não chamaram, não lhe deram nome. Está vendo? Apenas disseram que saiu. But now when comes forth the eagle age, that's the one that God always likens his prophets to eagles. He calls himself an eagle. The eagle goes so high, there ain't nothing else can touch him. Amen. Not only is he up there, but he's built for that position. When he gets up there, you can see where he's at. Some people get up there and can't see where they're at, so they don't get up there. Mas agora, quando surge a era da águia, essa é a que Deus sempre compara seus profetas a águias. Ele chama a si mesmo de águia. A águia sobe tão alto, não há nada que possa alcançá-la. Não somente chega a essa altura, como também foi feita para essa posição. Quando chega lá, ela pode ver onde está. Algumas pessoas chegam lá e não conseguem ver onde estão. Portanto, de nada serve chegar lá. But you let a crow try to fly with an eagle or a hawk, either one, he'd disintegrate. He's got to be pressurized for where he goes. Mas deixe um corvo tentar voar com uma águia ou um falcão, qualquer dos dois, ele se desintegraria.
Ele tem de ser pressurizado para onde vai. That's the trouble today. Some of us don't get pressurized. We explode too quick, you see, when we're jumping in. But we got to be pressurized. Esse é o problema hoje. Alguns de nós não somos pressurizados. Nós explodimos rápido demais, veja, quando estamos dando pulos. Mas temos de ser pressurizados. When you get up there and have the keen sight of the eagle to see what's coming and know what to do. Now the eagle age revealed it. Now we find out that eagle age was promised in Revelations 10:7 and Malachi 1:4 that would be in the last days. See? It's right that it would be here. Quando você chega lá em cima e tem a vista aguçada da águia para ver o que está vindo e saber o que fazer. Agora, a era da águia revelou isto. Agora, verificamos que essa era da águia foi prometida em Apocalipse 10:7 e Malaquias 1:4. Isso seria nos últimos dias. Veja, isso mesmo, que isso estaria aqui. All right, notice. Now, this fella, we find out that he's riding on a pale horse. Pale. Oh, my. Muito bem. Note. Agora, este indivíduo, verificamos que ele está cavalgando um cavalo amarelo. Amarelo! Oh, que coisa! Notice after 68 million Protestants as we took from Smucker's Glorious Reform or the Martyrology of Rome last night. Depois, note, 68 milhões de protestantes, como tomamos da gloriosa reforma de Smucker, do martirológio de Roma ontem à noite. We find that up to the 1500 mark, I believe it was, or 18, I don't remember exactly now, but it was 68 million put to death to protest the first Roman church. Oh, no wonder he could impersonate himself in the persified name of and call death. He sure was. Descobrimos que até o ano de 1500, eu creio que foi, ou 1800, não me recordo exatamente agora, mas foram 68 milhões assassinados por protestarem a primeira igreja romana. Roma. Não admira que ele pudesse personificar-se no nome personificado chamado morte. Ele sem dúvida era. Now, God only knows how many He caused to spiritually die by His anti-Bible word teaching. This is the one He put 68 million to the sword and killed. And probably, literally, billions died spiritually on His false teaching. No wonder He could take the name of death. Agora, só Deus sabe quantos ele levou a morrerem espiritualmente por meio de seu ensinamento contra a Bíblia, contra a palavra. Este é o que entregou 68 milhões à espada e os matou. E provavelmente, literalmente, bilhões morreram espiritualmente por causa de seu falso ensinamento. Não admira que ele pudesse levar o nome de morte. See the writer? The first place, as an antichrist, he was death to begin with. But he's innocent man. Then he received a crown, a triple one. And when he did, then Satan united his church and state because he is over both of them then. Antichrist was Satan in the form of a man. Está vendo o cavaleiro? Em primeiro lugar, como um anticristo, ele era morte para começar, mas era inocente então. Então recebeu uma coroa, uma tríplice. E quando recebeu, então ele foi unido. Satanás uniu sua igreja com o Estado, porque estava sobre ambos então. O anticristo foi Satanás, na forma de um homem. And then also St. Matthew, I believe it is, the 4th chapter, tells us that Satan took Jesus, our Lord, up and showed him the kingdoms of the world, all of them, in a moment of time, and the glory of them, offered them to him. And he said they were his. E então também São Mateus, creio que é o capítulo 4, nos diz isso.
Satanás levou Jesus, nosso Senhor, ao alto e lhe mostrou os reinos do mundo, todos eles numa fração de tempo, e a glória deles. Ofereceu-os a ele. E ele disse, eles eram dele. So you see, then if he can unite his state and his church together, then the red horse rider could ride sure enough. Amen. Truly. Now, then we find out this mystery here in his church and state. Assim, veja então, se ele puder unir seu estado e sua igreja, então o cavaleiro do cavalo vermelho poderia cavalgar com toda a certeza. Está vendo? Realmente. Agora, então, descobrimos seu mistério aqui, em sua igreja e estado. The fourth stage of his ministry, he's called the beast. First, he's called the Antichrist. See? Then he's called the false prophet. And he's called the beast. Now we find him here being called as the beast. Now, I want you to notice, that's after the fourth horse. No quarto estágio do seu ministério, ele é chamado a besta. Primeiro, é chamado o anticristo. Veja, então é chamado o falso profeta. E é chamado a besta. Agora, nós o descobrimos aqui sendo chamado de besta. Agora, quero que note, isso é depois do quarto cavalo. And in this fourth horse, if you'll notice, the first one was white. And then the next one was red. And the next one was black. And the fourth one, all of these other three was representing it because pale is red and white and so mixed together. See? It is all mixed in this one horse. See? And there he become four, or actually the three in one. And is all mixed up in that one thing. E neste quarto cavalo, se você notar, todos, o primeiro era branco, e então o seguinte era vermelho, e o seguinte era preto. E o quarto, todos estes outros três estavam representados nele, porque amarelo é vermelho e branco e assim por diante, misturados. Está vendo? Ele estava tudo misturado neste cavalo. Está vendo? E ali ele se tornou quatro, ou na realidade, os três em um. E estava tudo misturado nessa única coisa. I want you to notice, the four of them, notice the off mark of four of the spiritual mathematics. God is threes. This is four. He's in four here. Agora quero que note o 4 deles. Note como o 4 é destoante na matemática espiritual. Deus está em 3. Este é 4. Ele está em 4 aqui. First, Antichrist, white. Second, false prophet, red. Third, vicar of heavens and earth and purgatory, black. Fourth, the beast, pale horse. Satan being kicked out of heaven. Primeiro, anticristo, branco. Segundo, falso profeta, vermelho. Terceiro, vigário dos céus e terra e purgatório, preto. Quarto, a besta, cavalo amarelo, Satanás sendo expulso do céu. You want to read that? Revelations 12 and 13. Satan being kicked out of heaven. Then in Revelations 13, 1-8, he is incarnate in the person of the beast. Quer ler isso? Apocalipse 12, 13. Satanás sendo expulso do céu. Então, em Apocalipse 13, 1, 8, ele está encarnado na pessoa da besta. He's first the Antichrist, just a teaching called Nicolaita. Then he becomes from that to a false prophet. If he's an Antichrist is against. Ele é primeiro o anticristo, apenas um ensinamento chamado Nicolaita. Então ele se torna, a partir disso, um falso profeta. Se ele é um anticristo, anticristo é contra. Anything that's against God's word is against God because the word is God. In the beginning was the word is with God, and the word was made flesh, Christ, and dwelt among us. Qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus é contra Deus, porque a palavra é Deus.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, Cristo, e habitou entre nós. And now he is against the word, so he be anti-Christ. But a spirit cannot be crowned. That's the reason he didn't receive a crown, just a bowl with no arrows. And then when he come to crowning time, then he become the false prophet of his antichrist teaching. Get it? E agora ele é contra a palavra, portanto é anticristo. Mas um espírito não pode ser coroado, é por isso que não recebeu uma coroa, só um arco sem flechas. E então, quando ele vem, no tempo da coroação, então se torna o falso profeta do seu ensinamento anticristo. Entende? Then he gets a sword because he unites his powers together. Then he don't have to ask nobody. He's governor of state, he's governor of heaven. Receives a triple crown. Então recebe uma espada, porque une seus poderes. Então ele não tem de pedir permissão. Ele é governador de estado. Ele é governador do céu. Recebe uma coroa tríplice. Makes himself an idea called purgatory, where if some of them died back there and he got some money, he want to pay him out, he can pray him out of it. Because he's got the power to do so. He's a vicar. Certainly is. He takes the place of God on earth. That is plain as anything. Concebe ele próprio uma ideia chamada purgatório, onde se algum deles morreu lá no passado e tem algum dinheiro, querem pagar para que eles saiam, ele podia tirá-los dali com oração, porque ele tem o poder para fazer assim. Ele é um vigário, certamente que é. Ele toma o lugar de Deus na terra. Se isso não está totalmente claro. We find it, put it on down through the Bible, and count his numeral numbers and everything else. Here he is playing right back here in number 4. Not number 3, number 4, see? Encontramos isso traçando-o pela Bíblia. E contamos seus algarismos numéricos e tudo mais. Aqui está ele, bem aqui, atrás, no número 4. Não número 3, número 4, veja. Now let's turn. Revelations 12. Let's just read this just a little bit because we'll have time to do it. And let's read Revelations, the 12th chapter and the 13th verse. Agora vamos abrir Apocalipse 12. Leiamos isto só um pouquinho, porque nós teremos tempo de fazê-lo. E leiamos Apocalipse, o capítulo 12 e o versículo 13. And the same hour there was a great earthquake. No, I got the wrong place. 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Não, abri no lugar errado. O 13. And when the dragon saw that he was cast out into the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Now I see he was cast out of the earth and becomes incarnate as the Antichrist spirit become incarnate into a man. That man changes from one thing to another, from an Antichrist spirit to a false prophet, and then the beast comes into him. Agora veja, ele foi expulso da terra e se encarnou como o espírito anticristo. Encarnou-se num homem. Esse homem muda de uma coisa a outra, de um espírito anticristo a um falso profeta. E então a besta entra nele. Just exactly like the church grows, his church went from Antichrist to false prophet, and in the great age to come, the beast that is to rise up. So the church comes the same way through justification, sanctification, and the baptism of the Holy Ghost is Christ being in the people. Amen. Just exactly, and he's got the antitype of it over there. The type of it, rather. There he is. Just exactly, that's him. He's kicked out of heaven. Exatamente como a igreja cresce, sua igreja passou de anticristo a falso profeta. E na grande era por vir, a besta que há de se levantar. Assim, a igreja passa da mesma maneira por justificação, santificação e pelo batismo do Espírito Santo. É Cristo estando no povo. Exatamente. E ele tem um antítipo disto aqui, o tipo disto, melhor dizendo. Aí está ele, exatamente. Esse é ele. Ele é expulso do céu. Now we find out in Revelations 13, 1 to 8. And I stood upon the sands of the sea and saw a beast rise up. Agora verificamos em Apocalipse 13, 1 a 8.
E pus-me sobre as areias do mar, e vi subir do mar uma besta. Now here's 12, where he was kicked out. Now watch. Agora aqui é 12, onde ele foi expulso. Agora observe. Saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his head a name of blasphemy. And the beast which I saw was likened to a leopard, and his feet. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés... Oh, if we just had time now, we'd take the rest of the night right on them symbols there and bring it right straight to him again. And most all of you know that from other lessons. Se somente tivéssemos tempo agora, tomaríamos o resto da noite bem aí nestes símbolos, e mostraríamos, ligaríamos isso diretamente a ele novamente. Praticamente todos vocês sabem disso, de outras lições. Were the feet of a bear, and his mouth the mouth of a lion, and the dragon give him his power, seat, and authority. Incarnate Satan. Os de urso e a sua boca, a de leão, e o dragão dá-lhe o seu poder, trono e poderio. Satanás encarnado. Está vendo? I saw one of his heads is wounded to death, and on down his... We go if you want, when you get a chance to read on down. Now, let's read this a little bit. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais embaixo, enquanto lemos, se você quiser, quando tiver oportunidade de continuar a ler. Não, vamos ler só um pouquinho. And I saw one of his heads as it was wounded to death, and his deadly wound was healed. And all the world wondered after the beast. E vi uma de suas cabeças como ferida morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. You just watch. Don't you never watch communism. It's nothing but a tool playing in the hands of God to help you someday to revenge the blood as we'll get tomorrow night. Observe só. Nunca ponha sua atenção no comunismo. Ele não passa de uma ferramenta sendo usada nas mãos de Deus para ajudar você algum dia a vingar o sangue, como veremos amanhã à noite, está vendo? And they worshiped the dragon. Who was the dragon? Satan, is that right? The red dragon. E adoraram o dragão. Quem era o dragão? Satanás, está certo? O dragão vermelho. All right, which gave power unto the beast, where you get his power, see? And they worship the beast, saying, who is like unto the beast? Who's able to make war with him? Muito bem. Que deu à besta o seu poder, onde ele obtém o seu poder, veja. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? There was given unto him a mouth speaking great things of blasphemy, and power was given to him to continue 42 months. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. And he opened his mouth in blasphemy against God. There you are. To blaspheme his name, give him a title. His tabernacle, which is the Holy Spirit's dwelling place. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. Aí está, veja. Muito bem. Para blasfemar do seu nome, dar-lhe um título, do seu tabernáculo, que é o lugar de habitação do Espírito Santo. To make it a place in Rome, a Vatican City. Para fazer a isto um lugar em Roma, uma cidade do Vaticano. You just go on down. And them that dwell in heaven. Pode-se continuar. E dos que habitam no céu. Blaspheme them by saying they were intercessors. Blasfemou deles ao dizer que eram intercessores. And it was given unto him to make war with the saints, and he did. And to overcome them, he did. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e ele fez. E vencê-los, ele venceu. Burn them to the stake, fed them to the lions, and killed them any way he could. Queimou-os em estacas, deu-os de comer aos leões, e matou-os de qualquer modo que pôde. And power was given to him over all kindreds, tongues, and nations. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. It never did become that way in Rome until pagan Rome was converted into papal Rome, and the Catholic power spread the world. Amen. Made the universal Catholic Church.
Nunca se tornou assim em Roma até que a Roma pagã se converteu na Roma papal. E o poder católico se propagou pelo mundo, fez a Igreja Católica universal. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book. Touch not my oil and wine. See? E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro. Não toques meu azeite e meu vinho. Está vendo? And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names were not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man has an ear, let him hear. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. He that leadeth captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and faith of the saints. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e fé dos santos. Now we had him coming last night with his great sword to kill. We find out that he gets killed with the sword too. The sword of the Word. God's Word, sharp two-edged sword. Slays him, puts him right down. Agora vimos que ele vinha ontem à noite com sua grande espada para matar. Verificamos que ele é morto com a espada também, a espada da palavra. A palavra de Deus, penetrante espada de 2 gumes, o mata, o lança por terra. Wait till them 7 thunders utter their voices to that group who really can take the Word of God and hand it there. It'll slice and cut, and they can close the heavens, they can shut this or do that, whatever they want to. Lord, you'll be slayed by the word that proceeds from his mouth is sharper than a two-edged sword. Espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes daquele grupo que realmente pode tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. Ela cortará vigorosamente. E eles podem fechar os céus, eles podem fechar isto ou fazer aquilo, o que quer que queiram. Glória! Ele será morto pela palavra que procede de sua boca. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. They could call for 100 billion tons of flies if they wanted to. Whatever they say is going to happen because it's a word of God coming from the mouth of God. Amen. God always, it's his word, but he always uses man to work it. Eles poderiam chamar 100 bilhões de toneladas de moscas se quisessem. Amém. O que quer que digam vai acontecer, porque é a palavra de Deus saindo da boca de Deus. Sim, amém. Deus sempre é a sua palavra, mas ele sempre usa o homem para operá-la. God could call them flies down at Egypt, but he said, Moses, that's your job. I'll just tell you what to do and you go do it. He fully done that. Deus poderia chamar aquelas moscas lá no Egito, mas ele disse, Moisés, esse é o teu trabalho. Eu só vou te dizer o que fazer e tu vais fazê-lo. Ele fez isso plenamente. See, he could have chosen the sun to call him. He could cause the moon to call it or the wind to call it. But he said Moses. He chose his man. Está vendo? Ele poderia ter escolhido o sol para chamá-las. Ele poderia fazer com que a lua as chamasse ou que o vento as chamasse. Mas ele disse, Moisés, isso, ele escolheu o seu homem. All right. Now we find out here that this Satan, after being kicked out of heaven, incarnates himself in the beast, and now he is a beast. Antichrist, false prophet, and now beast, and given the name of death, and hell follows him. Fully Satan on his throne. Oh my. Muito bem. Agora verificamos aqui que este Satanás, após ter sido expulso do céu, encarna na besta. E agora ele é uma besta, anticristo, falso profeta e agora besta. E recebeu o nome de morte, e o inferno o segue, plenamente Satanás em seu trono. Oh, que coisa! On the earth, he's Satan representative on the earth. That he now is head of the kingdoms of the world,
the very same kingdoms that he offered to the Lord Jesus in Matthew 4. Satan now becomes a full king. Na terra, ele é Satanás, representante na terra, visto que agora ele é a cabeça dos reinos do mundo, exatamente os mesmos reinos que ele ofereceu ao Senhor Jesus em Mateus 4. Satanás agora torna-se um rei pleno. Now this happens later on. He's false prophet now. He will become beast after a while when he breaks his covenant there with the Jews. You know how we... All right? Notice now, he'll be given the heart of a beast at that time, and Satan will incarnate himself. Because when the church goes up, Satan's cast out. It's done, man. All this accusing is done. Agora, isto acontece mais tarde. Ele é falso profeta agora. Ele se tornará a besta após algum tempo, quando não cumprir seu concerto com os judeus. Você sabe como nós... Muito bem, note agora, ser-lhe-á dado o coração de besta nesse tempo e Satanás vai se encarnar. Porque quando a igreja sobe, Satanás é banido. Está vendo? Está vendo? Está terminada, então. Toda a sua acusação está terminada. See, as long as the intercessor is still on the throne, amen, Satan can stand there and accuse. Amen. Because he is the attorney of the other side. He is the opponent of Christ. Está vendo? Agora, enquanto o intercessor ainda está no trono, Satanás pode permanecer lá e acusar, porque ele é o advogado da outra parte. Ele é o oponente de Cristo. And Christ he's standing there, the opponent is standing there saying, but wait, Adam fell. Adam done this. I conquered him. I got his wife to believe a lie, and he said she'd be damned by it. I got it. E Cristo ele se encontra lá, o oponente encontra-se lá dizendo, mas espere, Adão caiu, Adão fez isto, eu o conquistei, fiz sua esposa crer numa mentira, e tu disseste que ela seria condenada por isto, eu o tenho. But here's the mediator standing there. Amen. Amen. The kinsman redeemer. Amen. Stand there with a blood that can take the foulest sinner's heart and change it. The mediator is on the throne. Yes, sir. Mas eis que lá se encontra o mediador. Amém. O parente redentor. Amém. Encontra-se lá com o sangue que pode tomar o coração do mais vil pecador e mudá-lo. O mediador está no trono. Sim, Senhor. Satan said, but they're guilty. He can say they're not. That's Clorox was invented or manufactured to take stain. Hallelujah. Take the color out of ink or any other stain. They got it, it'll break it up to you. You never will find it again. Satanás disse, mas eles são culpados. Ele pode dizer, eles não são. Esse Clorox foi inventado ou fabricado para tirar manchas, tirar coloração de tinta ou qualquer outra mancha. Eles conseguiram. Ele a desfaz a ponto de você nunca mais a encontrar. It goes back to gases and all the way back to cosmic light and past molecules and everything else. It turns back to the original where it comes from. It's a creation had to come from a creator. Ela retorna aos gases e até chegar à luz cósmica. E além das moléculas e de tudo mais, até que retorna ao original de onde veio. É uma criação. Teve de vir de um criador. But all the chemicals that was manufactured and put together, they're broke up, and that's just all there is to it. There's no more of it. Hallelujah. Even the very water substance it is blends with the Clorox, which is ashes. Amen. Glory to God. It's all clean. Mas todas as químicas que foram fabricadas e reunidas, elas são desfeitas e acaba nisso. Não resta mais nada. Até mesmo a própria substância aquosa se combina com o Clorox, que é cinza. Amém! Glória a Deus! Está tudo limpo. That's what the blood of Jesus Christ does to the true child of God when he confesses that sin and stands there justified in his mercy, goodness. Even it's so
great till God said I can't even remember it anymore. And He's absolutely my son. É isso o que o sangue de Jesus Cristo faz ao verdadeiro Filho de Deus quando ele confessa esse pecado e fica ali, justificado em sua misericórdia. Que coisa! É ainda tão grande que Deus disse, nem consigo me lembrar mais disso. E absolutamente ele é meu filho. Hallelujah. Really, I was saying to you, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you said to you shall come to pass, you can have that what you said to you. You are the son. Amen. I know that's true. Em verdade vos digo que se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres no que disseste tu, se cumprirá. Tu podes ter o que disseste que aconteceria. Você é um filho redimido. Amém. Sei que isso é verdade. I've seen squirrels appear, I don't know, 6 different times that I knew, and not no more than would be sitting here. He's just as he could create squirrels, the same as he create flies or frogs or anything else. He's God the Creator. Right. Vi esquilos aparecerem além em 6 ocasiões diferentes em que eu não sabia qual estaria sentado lá. Exatamente como ele pode criar esquilos do mesmo modo que pode criar moscas, ou rãs, ou qualquer outra coisa. Ele é Deus, o Criador, certo? And when no mortal being, but when that sin of that mortal is confessed and dropped into that Clorox of the bleach of Jesus Christ that bleaches all sin. He's purely unadulterated, without sin, without fault. He that's born of God does not commit sin, for he cannot sin. The bleach stands between him and God. E quando nenhum ser mortal, mas quando esse pecado desse mortal é confessado e jogado nesse clorox do alvejante de Jesus Cristo, ele branqueia toda a cor do pecado. Ele está puramente inadulterado, sem pecado, sem falha. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. O alvejante encontra-se entre ele e Deus. How can it ever get there? When it breaks it up, it sends it right back to the one who perverted it. Hey, I feel religious. I tell you, I get stimulations now. As this begins to reveal. Como poderia isto alguma vez chegar ali, quando ele o desfaz e o manda de volta àquele que o perverteu? Amém! Ufa! Sinto-me religioso. Eu lhes digo, recebo estímulos agora à medida que isto começa a se revelar. Notice, fully Satan on his throne. Yes, sir, offered it to God, offered it to our Lord. Here he is sitting here with this beastly heart in him. Now, here is the person, the beast, the incarnate devil. He makes his appearing here on earth under the false pretense. Oh, my goodness. Note, plenamente Satanás em seu trono. Sim, Senhor. Ofereceu-o a Deus, ofereceu-o ao nosso Senhor. Aqui está ele, sentado aqui com este coração bestial nele. Agora, aqui está a pessoa, a besta, o diabo encarnado. Ele faz sua aparição aqui na terra sob a falsa pretensão. Oh, que coisa! Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord
glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar to feast with our King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine.